Olá a todos. Eu vim apresentar o resumo feito por mim e pela professora doutora Tatiana, intitulado Transversalidade e Sistemas de Funções Iteradas com Sobreposição. São os nossos estudos sobre um artigo que a gente colocou lá nas referências no final. Então, primeiro, o que é um sistema de funções iteradas? Então, um sistema de funções iteradas chamado T. Nesse caso, a gente vai considerar em um conjunto aberto do Rn como sendo uma família de contrações que são definidas em apenas parte do nosso espaço I. Então, sendo assim, dado uma sequência de elementos xn, a gente vai considerar apenas os conjuntos em que isso daqui acontece. Então, o atrator e o conjunto limite. Seja essa família de contrações do IFS mesmo, para qualquer elemento de U fixo, o conjunto limite A é o conjunto de todos os pontos das sequências dessa forma. Então, esse é o conjunto limite A. É o conjunto do limite... Isso. É o conjunto do limite das composições dessas funções, em que cada um desses elementos aqui representa uma das contrações do nosso IFS. O conjunto limite A pode ser provado que também é o atrator do nosso sistema. E se cada uma dessas contrações for também uma semelhança, então ele é dito ser autossimilar. Então, o que é uma sobreposição e a condição do conjunto aberto? Então, um IFST possui sobreposição se ele não satisfaz a condição do conjunto aberto. Então, dizemos que esse IFS satisfaz a condição do conjunto aberto se existe um conjunto aberto V do Rn, de forma que essa condição aconteça. O que está dizendo aqui nessa condição? Dada uma família de operadores, ele vai satisfazer a condição do conjunto aberto se existe um conjunto aberto V do Rn, de forma que cada um desses operadores aplicado nesse conjunto V, a imagem disso vai pertencer ao conjunto V. Então, a imagem de cada um desses operadores nesse conjunto V vai estar dentro do conjunto V. E ainda eles têm que ser disjuntos. Essa é a condição do conjunto aberto. Então, o livro chama esse teorema de Teorema de Moran. Foi atribuído a ele, no caso. E, dado um IFS que satisfaz a condição do conjunto aberto, a gente pode falar que a dimensão de Hausdorff do atrator vai ser igual a S. E esse S é o único valor que satisfaz a identidade 2. Em que cada um desses alfas I, né, alfa 1, alfa 2, alfa K, é o fator de contração de cada uma das semelhanças do nosso sistema. Então, o artigo apresenta um problema, que é o problema 013, ele chama, que dado esse sistema com sobreposição, ele vai estudar a dimensão do atrator para alguns valores de lambda. Aí, para lambda entre 0 e 1/4, a condição do conjunto aberto é garantida, então a gente consegue calcular a dimensão de Hausdorff do atrator. Quando ela está nesse intervalo, a condição não é satisfeita, então a gente não consegue garantir qual vai ser a dimensão. Então aqui a gente só consegue ver que ela vai ser menor ou igual do que a dimensão do atrator nos outros parâmetros. E nesse intervalo a gente tem que o conjunto é um intervalo aberto. Que a dimensão é um intervalo aberto. Dimensão não, conjunto, desculpa. Porém, esse problema, a dimensão do atrator nesse problema específico já foi muito bem estudado, é o que traz esse teorema. Então, para quase todo lambda, onde a condição do conjunto aberto não é satisfeito, prova-se que é exatamente a mesma dimensão do atrator nos outros parâmetros antes desse, né? E existe um conjunto denso de valores nesse mesmo intervalo, em que a dimensão é menor que esse valor, né? Que antes era menor ou igual, então
esse teorema define quando é igual e quando é menor. Então, a ideia não vai ser da dimensão do atrator. Qual vai ser a ideia do trabalho? Antes da gente falar a ideia do trabalho, a gente vai definir o que é transversalidade. Transversalidade é um conjunto, uma família de funções analíticas em que os coeficientes são os números reais desse intervalo de menos b até b. Né? Então, a família f de b vai ser as funções analíticas desse intervalo, que é o que está falando aqui na equação 3. E na prática, a gente vai considerar apenas valores de b naturais. E vai definir também o y de b como sendo o mínimo desse conjunto aqui, que nada mais é do que a primeira raiz dupla dessa família de funções analíticas. E, além disso, a gente consegue calcular o y de 1 e o y de 2. Esses dois valores serão importantes para o resultado desse artigo. Aí aqui o lema da transversalidade, que utiliza esses conceitos, é muito importante para a demonstração de várias propriedades e resultados durante o artigo, só que como eu não trouxe esses resultados aqui, eu não vou entrar em detalhes sobre o lema, mas como ele é importante, eu resolvi colocar aqui. Agora, a medida autossimilar não é necessariamente esse teorema. Esse teorema ele define para um vetor de probabilidade de coordenadas meio e meio. Só que como eles provaram também de forma genérica, eu coloquei como sendo o teorema deles, mas não é esse nome que o artigo dá. Então, dada as duas transformações, os dois operadores lá do nosso problema mesmo, e seja P um vetor de probabilidade com essas coordenadas genéricas, a medida Nid lambda, a medida autossimilar, vai ser a única medida de probabilidade que essa condição aqui é satisfeita. Então, essa medida, a gente vai estudar resultados a partir dessa medida. Os resultados são quais? É a dimensão dessa medida no intervalo que antes não dava, não era satisfeita a condição do conjunto aberto. Então aqui a gente consegue dar a dimensão dessa medida nesse conjunto, dado por probabilidades genéricas, para quase todo o lambda desse intervalo, que é meio e o y de 1 que a gente definiu lá na transversalidade, e também para quase todo o lambda nesse intervalo, tem a ver com as probabilidades e com o y de 1. Essa medida autossimilar é absolutamente contínua. Aí agora um resultado análogo, só que considerando uma terceira transformação, agora é exatamente o nosso problema 013, e isso aqui é feito, né? A medida autossimilar ela é definida a partir agora dos três operadores, mas é feito porque para a gente conseguir definir nesse outro intervalo aqui, a dimensão da medida nesse outro intervalo. Eu não comentei antes, mas ela vai ser o mínimo entre esse resultado e 1. É o mesmo resultado análogo, só que agora para um outro intervalo, né? E o artigo que a gente está estudando foi Lectures on Fractal Geometry and Dynamical Systems, do Pensin e do Klimengara. E a gente utilizou esse artigo do Barsley para demonstrar para definir o conjunto aberto, a condição do conjunto aberto. E obrigado.